Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 28 de abril. O Senado Notícias está no ar. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, deve dar o primeiro depoimento na CPI da pandemia, conforme anunciaram alguns integrantes da comissão. As primeiras providências serão discutidas e aprovadas em reunião marcada para esta quinta-feira, às 9 da manhã. É a reunião para apreciar e aprovar o plano de trabalho. Os integrantes da CPI tiveram até o meio-dia de hoje para apresentar sugestões. Vários senadores encaminharam sugestões para o plano de trabalho do relator. Eu quero saber onde foram gastos os 420 bilhões que o governo federal enviou aos estados e aos municípios. Quero saber o que compraram, qual providências tomaram para salvar vidas. Porque não é possível gastar uma fortuna dessa e deixar a população desprovida de leito de UTI, de hospital, de medicamentos, tudo isso que está acontecendo. O documento elaborado pela Casa Civil e vazado para a imprensa, que lista 23 acusações que o governo poderá sofrer na CPI, deve ser aproveitado no plano de trabalho. Aponta, inclusive, alguns aspectos que deverá ser objeto, inclusive, do plano de trabalho do relator, do senador Renan Calheiros, que devem ser por nós investigados. A questão dos povos indígenas era algo que estava passando ao largo. Esse roteiro da Casa Civil é um roteiro que, no meu sentir, é uma colaboração para as investigações. O senador Renan Calheiros já adiantou um plano inicial que inclui vários pedidos de informações ao governo, como, por exemplo, documentos sobre negociações e compra de vacinas e insumos, regulamentações sobre medidas de proteção à saúde pública, como isolamento social e quarentena, ações e documentos relacionados a medicamentos sem eficácia comprovada e tratamentos precoces indicados pelo Ministério da Saúde, documentos sobre as estratégias e campanhas de comunicação do governo e os contratos e convênios que resultaram em transferências de recursos para os estados e capitais. O plano inicial prevê também solicitar informações às autoridades sanitárias de Manaus sobre todos os pedidos de auxílio e de envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio, e as respostas dadas pelo governo. O relator sugeriu também ouvir como testemunhas 3 ex-ministros da Saúde, Henrique Mandetta, Nelson Taixe e Eduardo Pazuello, o atual ministro Marcelo Queiroga e ainda o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A CPI vai se reunir 2 vezes por semana, nas terças e quartas-feiras. Até o final da manhã de hoje, já tinham sido protocolados mais de 170 requerimentos que deverão ser votados pela comissão. Na reunião desta quinta-feira, deverão ser aprovados o plano de trabalho e as primeiras convocações. O primeiro a depor deverá ser o ex-ministro Henrique Mandetta, na próxima terça-feira. Os senadores Jorginho Melo, Marcos Rogério e Eduardo Girão protocolaram no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança alegando impedimento do senador Renan Calheiros. Na CPI da Covid-19, o senador Calheiros é pai do governador de Alagoas. Um dos ministros do STF deve decidir liminarmente sobre o pedido e enviar a decisão para o pleno do tribunal. O senador Eduardo Girão falou sobre o assunto. Esse conflito de interesse é indissolúvel nesse momento. Por isso, eu entrei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, junto com 2 outros senadores, para que a gente possa ainda resguardar para o bem dessa CPI, para ela ter credibilidade e cumprir o seu papel, e não apenas fazer palanque político com o objetivo que a gente sabe, até porque tem membros que são presidenciáveis e estão no xadrez nacional político para 2022. Não é correto com você, não é correto com a população brasileira que sofre as consequências nefastas na área da saúde, na área da economia, na área social, com muita fome por causa da pandemia. O senador Renan Calheiros prometeu agir com imparcialidade e isenção na CPI da pandemia. Um impasse sobre determinação do regimento interno do Senado
logo na instalação da CPI da pandemia, levou os senadores a se afastarem de outras comissões parlamentares de inquérito. 6 senadores titulares da CPI da pandemia saíram nesta terça-feira de outras 2 CPIs onde também eram titulares, no Senado e no Congresso. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Otto Alencar, do PSD da Bahia e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Os afastamentos foram pedidos pelos próprios senadores porque, na instalação da CPI da pandemia, Ciro Nogueira citou um artigo do Regimento Interno do Senado que proíbe a participação de um mesmo senador como titular em mais de uma comissão parlamentar de inquérito. Um senador só pode fazer parte de comissões parlamentares de inquérito em uma comissão como titular e outra comissão como suplente. E nós temos alguns casos aqui de senadores que fazem parte de mais de uma CPI, e me perdoe dizer, inclusive Vossa Excelência. Eles participavam da CPI da Chapecoense, que investiga a situação dos familiares das vítimas da queda do avião que transportava um time de futebol de Santa Catarina, ou da CPI mista das fake news, que investiga ataques cibernéticos contra a democracia e utilização de perfis falsos na eleição de 2018. Os partidos ainda não indicaram novos integrantes para essas CPIs. Além de titular da CPI da pandemia, Ciro Nogueira também é titular da CPI mista das fake news. Ele anunciou que vai continuar nessa CPI, mas agora como suplente. O plenário do Senado autorizou por unanimidade, nesta terça-feira, a utilização da infraestrutura de empresas produtoras de vacinas veterinárias na fabricação de imunizantes contra a Covid-19. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado pelos senadores cria uma nova alternativa para a produção de vacinas anti-Covid no Brasil. A utilização de fábricas de imunizantes animais com nível de biossegurança e capacidade já instalada para produzir vacinas humanas. O objetivo é ampliar a oferta de doses e acelerar o processo de imunização dos brasileiros. Neste momento de grave crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, com números alarmantes de casos graves e óbitos pela doença, é urgente adotarmos medidas que contribuam para ampliar o acesso da população às vacinas. A indústria veterinária domina a tecnologia de produção de vacinas inativadas e é autossuficiente na produção do insumo farmacêutico ativo, o famoso IFA. Os representantes dessa indústria já colocaram seus parques fabris à disposição das autoridades sanitárias federais, para também colaborarem na produção de vacinas contra a Covid-19. O Brasil produz vacina a partir do vírus inativado há mais de 20 anos e nunca tivemos um escape de vírus, portanto, com total biossegurança. A Anvisa também já deu o sinal verde, ou seja, já se colocou pronta para que essa produção possa continuar sendo feita por regulação do Ministério da Agricultura, e a Anvisa faria o controle de qualidade. Senhor presidente, senador Wellington, a mesma tecnologia utilizada pela vacina pela Coronavac, pela Bharat-BioNTech, pela Covaxin, pela Sinopharm, é a mesma tecnologia. Ou seja, tendo habilitada essas plantas, nós podemos ter aí uma luz no final do túnel em relação ao enfrentamento pela pandemia. Também foi aprovada pelos senadores a determinação de que os pontos de vacinação contra a Covid-19 deverão atender o público todos os dias, inclusive em fins de semana e feriados. A intenção é reduzir as aglomerações e o tempo de espera nos locais. A vacinação deverá ser diária até que o município alcance as metas previstas nos planos de ação. O texto final do projeto permite que o governo local tenha certa liberdade para decidir sobre a vacinação sem que infrinja a lei. Podem existir vários empecilhos, alguns deles alheios ao setor do SUS.
além de 2 citados pelo PL, capazes de impedir a realização da vacinação nos dias que não são úteis, como, por exemplo, a indisponibilidade de transporte nas localidades ou até mesmo de profissionais de saúde eventualmente precisam de afastamento de suas atividades laborais, a ocorrência de desastres naturais, entre outros. Há grande diversidade de situações, notadamente porque as cidades brasileiras são muito desiguais e heterogêneas. Nós sabemos que, se considerarmos 4 finais de semana, ou seja, 8 dias aplicados, e mais 1 ou 2 feriados por mês, nacional ou nos municípios, nós teremos condições de ampliar para mais de 5 milhões de vacinas aplicadas. Outros projetos também devem ser apreciados na sessão deliberativa desta quarta-feira, entre eles o que trata da regularização fundiária, fixando como marco temporal de ocupação a data de 25 de maio de 2012, quando foi editado o Código Florestal. Este projeto também modifica outros aspectos das leis em vigor. O projeto que modifica a Política Nacional sobre Mudança do Clima para atualizá-la com dispositivos do Acordo de Paris e com os novos desafios relativos à mudança do clima, o que permite que jornalistas sejam incluídos como microempreendedores individuais e projetos de decretos legislativos referentes a acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. Cerca de 2.000 atletas, para-atletas, técnicos e dirigentes de esportes olímpicos devem ser imunizados para os Jogos de Tóquio, previstos para julho deste ano. A iniciativa do governo federal veio em seguida a um projeto de lei da senadora e ex-atleta Leila Barros. Era para ser uma celebração do esporte, um investimento de bilhões de dólares apoiado por uma população alegre e disciplinada. Mas no meio do caminho, quando estava quase tudo pronto para Tóquio receber os Jogos Olímpicos de 2020, veio o coronavírus. A competição foi adiada por 1 ano. Esta semana, a menos de 3 meses da abertura, a capital japonesa foi declarada zona de emergência na pandemia. Os olhos agora se voltam para os cuidados com os atletas e turistas que virão de todas as partes. Nunca os Jogos Olímpicos tiveram que enfrentar um desafio de tamanhas proporções, uma pandemia. Quais serão os protocolos adotados? Impossível criar e manter uma bolha tamanho gigante. Mas aqui no Brasil, do outro lado do mundo, algumas providências já estão encaminhadas. Em fevereiro passado, a senadora Leila Barros, ex-atleta e medalhista olímpica, largou na frente e lançou um projeto de lei para garantir a imunização de toda a equipe brasileira. O governo federal agora decidiu que vai disponibilizar vacinas para 2.000 atletas, para-atletas, técnicos e dirigentes brasileiros que irão nos representar em julho nas Olimpíadas de Tóquio. Eu achei sensata a decisão do governo federal de adquirir vacinas para imunizar a delegação brasileira que irá participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em fevereiro desse ano, já preocupada com essa situação, nós apresentamos o PL 241, que visa construir bases legais para que seja ofertada a toda a delegação a vacina, mas é claro, respeitando a ordem encabeçada pelos grupos prioritários. A delegação brasileira está indo para uma grande missão, a missão de representar o Brasil no maior evento esportivo mundial, que são os Jogos Olímpicos de Tóquio. Portanto, a imunização reduz a possibilidade de atletas, para-atletas e comissões técnicas de se contaminarem e contaminarem outras pessoas, tanto no Japão quanto no retorno às suas cidades aqui no Brasil. A pandemia da Covid-19 impactou diretamente os transplantes de órgãos no país. Hoje, já são mais de 40.000 pessoas na fila de espera. Para tentar mudar esse cenário, o Senado analisa propostas que tornam presumida a autorização para a doação de órgãos. Eu tinha uma doença congênita chamada rins policísticos.
onde meus rins eram compostos por vários cistos e com o passar dos anos perdi a função completa dos rins e iniciei o tratamento de hemodiálise. Aos 44 anos entrei na fila de transplante, pois não havia nenhum parente compatível. Fiquei fazendo o tratamento, que é a hemodiálise, durante 3 anos, enquanto aguardava na fila do transplante. Nesse período, além de sofrer dores terríveis, tinha uma vida bastante limitada. Não conseguia trabalhar, não podia viajar, passava por constantes internações devido a infecções e perdas de acesso. Lena conseguiu realizar o transplante de rim com sucesso. Agora enfrenta a espera da filha, que também tem rins policísticos e precisa de doação. Meu nome é Liana, eu tenho 28 anos, moro em Brasília. Com 25 anos, eu perdi a função dos rins, eles pararam de funcionar e eu precisei dar início ao tratamento de hemodiálise. A hemodiálise é um processo bastante doloroso, bem sofrido, e ela tira a qualidade de vida da pessoa. Me impede de viajar, me impede de entrar numa piscina, numa cachoeira, me impede de comer ou beber o que eu quiser. A única alternativa para tentar escapar da hemodiálise é o transplante renal. Como ninguém da minha família é compatível comigo, eu estou na fila de transplante desde 2019, então já tem 2 anos que eu estou na fila. Juntamente com a Liana, mais de 40 mil pessoas aguardam na fila do transplante de órgãos. Com a pandemia, o Brasil teve uma redução de 40% nos procedimentos. De janeiro a julho de 2019, foram realizados 15.827 transplantes. No mesmo período, em 2020, foram 9.952. As doações de órgãos também diminuíram. De janeiro a julho de 2019, foram 6.466 novos doadores. No mesmo período de 2020, o número caiu para 5.922. Um dos principais fatores que restringem a doação de órgãos é a baixa taxa de autorização da família do doador. Alguns projetos do Senado buscam instituir a chamada doação de consentimento presumido, ou seja, o indivíduo que não quer doar órgãos tem que se manifestar contrário a isso. Caso não o faça, é considerado doador após a sua morte. É um sistema que existe em outros países, inclusive na Europa, e que aumentou drasticamente o número de doações de órgãos e tecidos, porque a pessoa teria que ter manifestado em vida que não desejava que isso ocorresse. É uma medida que pode, portanto, trazer benefícios, mas é necessário que haja uma ampla discussão em torno disso e que haja um sistema que assegure que eventuais ilegalidades em torno de doações de órgãos e tecidos não aconteçam a partir dessa autorização. Eu considero que antes de nós tornarmos isso uma lei, nós ainda temos um trabalho importante a fazer, um trabalho educativo junto à população, para mostrar a absoluta necessidade que há para muitas pessoas no Brasil da recepção de um órgão, mostrar o sofrimento das pessoas nas filas, para que as pessoas tenham compreensão da necessidade. A outra coisa importante é fazer um grande trabalho educativo para mostrar a segurança que o Sistema Nacional de Transplantes tem, não só em garantir o respeito à fila para o atendimento dos pacientes a serem transplantados, mas principalmente a certeza da utilização de critérios científicos avançados e seguros para a determinação da morte cerebral no momento em que pode haver a extração dos órgãos. A doação de órgãos como o rim, parte do fígado, do pulmão e da medula óssea pode ser feita em vida. Já a doação de órgãos de pessoas falecidas ocorre somente após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica. Lena conta como foi a recuperação após conseguir o transplante. Pude retornar às minhas atividades, curtir viagens com a família, que antes era impossível. Atualmente vivo tranquila com meu novo rim e sou grata pelo doador. Que exista uma conscientização maior da população a respeito disso, inclusive do próprio hospital, para que ele prepare melhor o familiar ou o paciente que é um doador, para que não ocorra muita perca de órgãos, que eu sei que ocorrem, que esse órgão poderia estar salvando uma vida como a minha.
O plenário virtual do Senado promoveu, na segunda-feira, uma homenagem à equipe do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário de Brasília. Os profissionais do HUP desenvolveram testes da vacina Coronavac contra a Covid-19 no Distrito Federal. A equipe homenageada durante a sessão remota especial foi formada para atuar nos testes dos imunizantes da farmacêutica Sinovac BioNTech. Já fazem parte do time 47 profissionais, entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório e auxiliares de pesquisa. O trabalho começou em agosto do ano passado. Inicialmente, a ideia era conseguir 852 voluntários para a realização de testes. A meta não foi apenas atingida, como ultrapassada. Hoje já participam do estudo quase 950 pessoas. Todos eles profissionais de saúde, alguns com mais de 60 anos, serão acompanhados por um período de 12 meses. O HUB é um dos 16 centros brasileiros de pesquisas clínicas associado ao uso do imunizante desenvolvido pela Sinovac BioNTech, em uma iniciativa coordenada pelo Instituto Butantan. Temos, pois, a satisfação e o orgulho de homenagear e parabenizar todos esses profissionais que participam desse estudo realizado pelo Hospital Universitário de Brasília, o HUB, e coordenado pela Universidade de Brasília, a UNB. Vocês são protagonistas neste processo, que é, de fato, um marco na história do Hospital Universitário de Brasília, dentro da pesquisa clínica internacional. Não fosse a atuação desses profissionais, a tragédia que temos verificado nos últimos meses, com certeza teria sido muito maior. Mesmo assim, ainda estamos muito distante da imunização dos brasileiros. Estamos há mais de um ano enfrentando essa pandemia, todos nós lutando. Vacinamos com as 2 doses, menos de 8% da população. Não sabemos exatamente quanto vai acontecer, mas que vai acontecer uma nova pandemia. E a proposta é que nós respondamos não em 300 e poucos dias para produzir uma vacina. A proposta é que respondamos em no máximo 100 dias para ter uma vacina para uma próxima epidemia. Para isso acontecer e o Brasil ter e continuar tendo um papel de destaque no mundo na produção de soluções para doenças infecciosas como estas, precisamos, de fato, manter um nível de investimento em ciência, tecnologia e inovação muito forte. Hoje mesmo saiu um dado que das 10 vacinas sendo aplicadas, de 10 vacinas aplicadas no Brasil hoje, 8 doses são da Coronavac. Então, mostra a importância desta pesquisa, a importância da pesquisa científica para a sobrevivência da humanidade e para o avanço da nossa sociedade. A vacina de Sinovac, que foi construída com a colaboração de muitos centros, como aquele dirigido por Gustavo na Universidade de Brasília, neste momento já distribuiu mais de 240 milhões de doses em mais de 32 países no mundo. E esses 32 países são principalmente países de média e baixa renda. Então, nós estamos fazendo a diferença 15 não segundos. só para o Brasil, mas estamos fazendo a diferença para o mundo. E por isso, eu acho que é importante hoje parar um momento para agradecer a todos os que contribuíram nesse sentido na Universidade de Brasília e principalmente aos participantes da pesquisa. O projeto de lei que prevê multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres com a mesma função aguardava apenas sanção presidencial, mas deve ser votado novamente pelos parlamentares. Está voltando à Câmara dos Deputados o projeto que pretende combater a discriminação salarial entre homens e mulheres e havia sido aprovado pelos senadores no dia 30 de março. O presidente da Câmara, Arthur Lira, solicitou a devolução à presidência da República, argumentando que o Senado fez uma mudança de mérito no projeto e não apenas de redação, o que exige nova votação na casa de origem do texto, que é a Câmara.
A mudança feita pelo Senado foi incluir a palavra até antes do valor da multa. Esse pedido de devolução foi feito depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou numa live do YouTube que poderia vetar o projeto porque acha que ele pode causar desemprego de mulheres. Qual a consequência disso aqui, vetado ou sancionado? Vetado, eu vou ser massacrado. Sancionado, você acha que as mulheres vão ter mais facilidade de arranjar emprego ou não no mercado de trabalho? Não responda não. A líder da bancada feminina do Senado, Simone Tebet, disse que está indignada e que a mudança no texto foi feita em acordo com os líderes. Então, depois de um acordo coletivo, de um projeto que tramita há mais de uma década, um projeto mais do que justo, que não está inventando a roda, sermos surpreendidos pela fala do presidente da República e depois pelo retorno desse projeto para a Câmara dos Deputados, isso deixa, assim, a bancada feminina no Senado Federal indignada. Sabemos do apoio da bancada feminina na Câmara dos Deputados, só não sabemos se houve artimanha, se houve acordo, se isso aí foi combinado para que agora se permaneça esse projeto dormitando nos escaninhos da Câmara dos Deputados por mais uma década. Outras senadoras registraram preocupação com a devolução do projeto. Leila Barros disse que o argumento de alteração no mérito para pedir a devolução não parece verdadeiro, porque o projeto já havia sido aprovado há quase um mês. Elisiane Gama escreveu que a devolução é desrespeitosa e fica a dúvida se não é uma manobra. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.